Como é a vida depois de formar médico na Argentina? Ganha pouco? Ganha muito? Dá para sobreviver? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida depois de se formar médico na Argentina. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Eu vou ser muito sincera com vocês nesse vídeo e para isso eu preciso criar uma cronológica para que vocês entendam bem, inclusive o processo burocrático. Lembrando que eu formei na Universidade Maimônides e tudo que eu falar aqui é de acordo com a minha experiência e a dados que foram recoletados, por exemplo, dos salários de quanto ganha o médico hoje. Estamos em abril de 2022. Então vamos lá. Eu me formei há um ano atrás, é dizer, eu fiz a última prova na faculdade em março de 2021. Quando você se forma, ainda tem um tempo onde você tem que reunir toda a documentação, mandar para a faculdade, mandar para o Ministério de Saúde, e isso leva um tempo. Então, quando você forma, não é que em seguida você começa a trabalhar. Isso tudo eu estou falando dentro do que é a capital federal, tá? O que são outras províncias deve mudar um pouco, inclusive nos tempos de entrega dos documentos. Depois que você reúne os documentos, a faculdade gera o seu diploma. Aí você, com esse diploma, pode dar entrada na sua matrícula médica, né? No seu CRM aqui. Esse processo entre eu me formar, ou seja, fazer a última prova da faculdade, até ter o meu diploma, duraram 3 meses. Então, são 3 meses em que você ainda aí fica, no caso, dependente financeiramente da sua família, porque você não tem como trabalhar como médica. Meu primeiro trabalho foi como médica com título em trâmite, enquanto isso ainda estava acontecendo, né, essa tramitação do documento. Eu consegui um trabalho no Ministério de Saúde, mas não como uma médica atuante, senão com uma parte um pouco mais administrativa. Eu trabalhava todos os finais de semana. Depois dessa longa espera de 3 meses até sair o título, eu dei entrada no Ministério de Saúde para ter o CRM. Quando você tem o CRM, aí você já pode trabalhar no que é capital federal. Se você for para a província, você tem que tirar a carteira, a matrícula da província. Aí entra a questão de onde você vai trabalhar quando você se forma médico, porque você forma médico, você não tem uma especialidade, né? Você tem a opção de fazer a residência, você tem a opção de fazer uma especialização como uma pós-graduação, você tem a opção de trabalhar nas guardas, né? Nos plantões ou nas ambulâncias. E aí, o que você ganha por mês vai variar. Hoje, uma residência médica depende do hospital, obviamente, depende do hospital e da província que você vai estar trabalhando, está variando aí entre 84 mil pesos e 90 mil pesos. Isso em reais dá mais ou menos R$ 2.180, tá? E aí a carga horária de trabalho vai depender de cada programa de residência e de cada especialidade, obviamente. Se você for trabalhar, por exemplo, num plantão ou fazendo ambulância, né, que é translado de paciente de um lado a outro, pode variar um pouco o preço, mas hoje o que está se pagando na capital federal paga-se mais ou menos de 12.500 a 13 mil pesos. Isso em real daria mais ou menos R$320 o plantão de 12 horas. Então aí vocês têm que fazer o cálculo. Se vocês fazem 3 plantões de 12 horas na semana, tem que multiplicar pelo valor de 2.500 a 3 mil pesos e o valor por mês. Mais ou menos está em torno de R$4.000, fazendo 3 vezes por semana plantão de 12 horas, tá? Isso vai depender do seu estilo de vida, isso vai depender de quanto está pagando o hospital, mas é mais ou menos isso. O que é ambulância tá mais ou menos nesse preço, depende se você vai trabalhar na província, se você vai trabalhar dentro do que é a capital federal. Tá, agora nós estamos falando do que é termos financeiros. Tá? Um médico na Argentina não ganha nem de perto o que ganha um médico no Brasil. Os estilos de vida são completamente diferentes. Então, isso é muito importante ter em conta. Mas tirando a parte financeira de lado, é importante falar o que a gente sente quando se forma médico. E aí é onde entra a minha experiência em particular. Quando eu formei, eu senti
o luto da faculdade. E eu escutava que os meus colegas que já tinham formado primeiro que eu, que eles comentavam as experiências deles, e obviamente cada um vive de uma forma diferente. Eu vivi o luto da faculdade no sentido de que quando você forma é tudo muito novo, as responsabilidades mudam, as cobranças mudam. Assim que eu formei, eu me independizei completamente financeiramente da minha família. Então foi um processo em que eu comecei a procurar trabalho como louca, e ainda bem, graças ao universo, consegui. Aqui não é difícil encontrar trabalho para médico, tem muito trabalho, tem muita demanda para médico, não se paga o mesmo que se paga no Brasil realmente, mas trabalho tem, não vai faltar trabalho se você formar como médico. Mas as inseguranças que você sente no início quando você se forma, aquela sensação de, meu Deus, até onde eu sei, o que é que eu sei, é a vida do paciente que está na minha mão. Por um momento eu pensei que eu ia ser a única em sentir isso, e falando com todos os meus colegas, todos comentaram que foi bem assim. Só que a formação médica aqui na Argentina é excelente, eu tinha a segurança de que eu tinha estudado muito, obviamente, ir para a prática, estar diretamente com o paciente te gera sensações diferentes, mas eu me sentia preparada, eu sentia que eu tinha estudado para estar ali. Os nervos do início são completamente entendíveis, né? Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro plantão. Foi muito exaustivo, porque era pensar muito, era atuar de forma rápida. Consegui sobreviver ao meu primeiro plantão. Quando eu sobrevivi, eu falei, tá, então agora vai. Então, assim, esse vídeo é para você aí do futuro, quando você vier para cá estudar medicina, passar por todas essas etapas que você vai viver. Se você continuar aqui, continuar trabalhando aqui, essa é a minha mensagem para você do futuro, que tá tudo bem, tá tudo certo, você vai conseguir. Estude muito, pratique muito, eu acho que isso é o mais importante, confiar em si, confiar nos conhecimentos. Mas existe essa etapa, sim, onde você se pergunta muitas coisas, onde você se sente, de certa forma, inseguro com esse novo universo que você vai encontrar, que é lidar diretamente com o paciente, onde aquele momento é só você e o paciente. Então, é muito importante que você tenha saúde mental nesse momento. Aliás, não só nesse momento, né? Desde que você entra na faculdade de medicina, eu já falei aqui várias vezes que é muito importante ter uma ajuda psicológica, uma contenção psicológica. Não só de amigos e familiares, senão também de um profissional que te acompanhe nesse processo. Depois de viver o luto da faculdade, depois dos desafios dos primeiros plantões, ao longo do tempo, o tempo vai passando, você vai se adaptando mais, se adaptando ao ambiente de trabalho e vai se sentindo mais cômodo. Se dar o tempo e se respeitar também nisso. Fazer plantão é cansativo, é exaustivo, mas a gente aprende muito. Não necessariamente da medicina, mas a gente aprende muito do ser humano, do ambiente de trabalho, de como lidar em diferentes situações. Então, lembrem de mim quando vocês estiverem no primeiro plantão de vocês,